Você talvez nunca tenha ouvido falar de Charles Maddox, mas certamente conhece Charles Manson. Ele era um homem fascinado por surf music, teorias da conspiração e que se tornou um líder de um culto notório. Esse culto, conhecido como a família Manson, foi responsável por assassinar 8 pessoas, incluindo Sharon Tate, uma das atrizes mais famosas de sua época. Os crimes e a figura sombria de Manson inspiraram inúmeras obras de arte, música e cinema ao longo das décadas. Bem-vindos, intrépidos amigos! Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e você está na série Investigação Especial. Mas antes de continuar, façam a inscrição, deem um like, compartilhem e permaneçam até o fim. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Mas quem era Charles Miles Maddox? Ele nasceu nos Estados Unidos em 12 de novembro de 1934, na cidade de Cincinnati, Ohio. Na verdade, ele não recebeu esse nome ao nascer. O nome foi escolhido apenas semanas depois do nascimento. Sua mãe, Kathleen Maddox, tinha apenas 16 anos, era alcoólatra e levava uma vida muito estável. O pai biológico de Charles era conhecido como Coronel Walker Wenderson Scott, o Coronel. Não era um título militar, mas sim parte do nome. Ele viajava de cidade em cidade, usando o nome para dar a impressão de que era um oficial do exército. Quando soube que Kathleen estava grávida, ele abandonou a mãe e Charles nunca chegou a conhecer o pai. Ainda grávida, Kathleen se casou com William Odd, de quem Charles adotou o sobrenome, pois teria sido a única pessoa que, segundo ele, lhe dava atenção. Charles chegou a afirmar que minha mãe chegou a tentar me trocar por um copo de cerveja na minha infância. Contudo, o casamento de Kathleen durou pouco tempo. Quando Charles tinha apenas 5 anos de idade, sua mãe e o irmão dela foram presos após tentarem roubar um bar. Como consequência, Charles foi enviado para viver com os tios. A infância de Charles foi marcada por fugas da escola e pequenos furtos. Mais tarde, foi enviado para um internato católico para meninos, onde eram aceitos jovens com histórico de violência e onde os castigos físicos eram comuns. Charles fugiu várias vezes e durante essa época cometeu o primeiro crime registrado, o roubo de um mercadinho. Com o dinheiro obtido no crime, Charles usou para alugar um quarto em uma pensão e arrumou um emprego. No entanto, continuou realizando pequenos furtos até ser pego. Aos 11 anos, foi enviado para um reformatório. Aqui no Brasil, segundo o ECA, a responsabilidade penal só se aplica a partir dos 12 anos. Crianças menores dessa idade, ao cometer atos infracionais, não podem ser punidas da mesma forma que adultos ou adolescentes. Voltando aqui, entre 1949 e 1968, sua vida foi uma montanha-russa de crimes e punições. Charles foi preso, fugiu, foi preso novamente, fugiu outra vez, roubou um carro, foi preso mais uma vez, casou-se, teve um filho, mas violando sua condicional, acabou preso de novo. Foi abandonado pela esposa, tentou fugir da prisão sem sucesso e quando finalmente foi liberado, se envolveu com mulheres como cafetão. Também fraudou cheques, teve outro filho e foi novamente preso. Durante uma de suas passagens pela prisão, aprendeu a tocar violão. No dia 21 de março de 1967, após passar mais da metade da sua vida na prisão, Charles Manson foi examinado por médicos, que declararam que ele possuía alta inteligência, mas era agressivo e antissocial. Uma das prisões onde esteve ficava na Califórnia e ele decidiu permanecer no estado. Charles iniciou um relacionamento com uma universitária chamada Mary Brunner, passou a morar com ela e o casal teve um filho. Foi nesse período que se formou o início do grupo que ficaria conhecido como a família Manson. Charles persuadiu Mary a trazer mais mulheres para o relacionamento e o grupo viajou pela costa oeste durante o chamado Verão do Amor em 1967, recrutando mais pessoas. O grupo cresceu e se tornou uma comunidade de cerca de 50 pessoas, incluindo alguns homens, mas na sua grande maioria eram mulheres que seguiam cegamente as ordens de Manson, inclusive no que dizia respeito a relações sexuais. A ideologia de Manson era uma mistura bizarra que incluiu o apocalipse bíblico e suas próprias teorias delirantes sobre uma guerra racial iminente. A ideia central do culto de Charles Manson era que o julgamento final estava próximo, envolvendo uma complexa mistura de crenças. Sua ideologia incorporava uma linha temporal espiritual baseada na cientologia, uso de drogas alucinógenas, libertação sexual, elementos do movimento ambientalista típicos da época dos anos 60, e ideias racistas e supremacias brancas. Segundo Manson, o julgamento final aconteceria após uma guerra racial, durante a qual pessoas negras tirariam a vida de todas as pessoas brancas, com exceção da família Manson, que se tornaria o líder dessa raça inferior.
Ele chamava essa profecia de Helter Skelter. Era uma referência distorcida da música Helter Skelter dos Beatles. A música teve um papel fundamental no culto, pois Manson acreditava que as letras das canções dos Beatles continham mensagens codificadas para a família. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide and you stop, you turn, you go for a ride, then you get to the bottom and I see you again. Yeah! Manson compunha suas próprias canções e, através de contatos na prisão, conseguiu se aproximar do mundo da música. Ele se tornou amigo de Dennis Wilson, integrante do Beach Boys. Inclusive passou a frequentar a casa do músico, que se tornou a sede temporária do culto. Durante esse período, os Beach Boys gravaram uma música de autoria de Manson, embora sem dar crédito a ele. Manson também foi apresentado a Terry Melcher, um produtor musical renomado que vivia uma casa grande alugada em Los Angeles. Melcher mostrou-se inicialmente interessado em contratar Manson para uma gravadora, mas não compareceu ao encontro marcado, o que desencadeou a ira e a frustração de Manson. Esse incidente teria enfurecido Charles Manson, e após o culto ser expulso do bairro nobre, eles se assentaram em um rancho próximo a Los Angeles. Segundo Manson, a vida longe da cidade e das distrações materiais era ideal para que a família se dedicasse ao preparo para o apocalipse. Em 1º de julho de 1969, Manson ordenou que Tex Watson levantasse dinheiro para o culto. Watson roubou um traficante negro chamado Bernard Gottstapa Crow, que ameaçou retalhar. Em resposta, o próprio Manson se envolveu, atirando em Crow, embora Crow tenha sobrevivido. Manson acreditava ter matado o traficante. Além disso, Manson passou a acreditar que Crow era um membro dos Panteras Negras, um grupo político e revolucionário. Temendo represálias, Manson organizou patrulhas armadas no rancho e começou a incitar seus seguidores com a ideia de uma guerra iminente. Aqui surge uma grande disputa sobre as narrativas dos crimes do grupo. Primeira versão. Segundo essa versão, Manson ordenou novos crimes com o objetivo de incriminar os Panteras Negras e assim desencadear uma guerra racial. Essa guerra, segundo ele, seria o estopim para o apocalipse. Segunda versão. E uma outra versão sugere que as ordens dos crimes não eram para iniciar a guerra racial, mas sim para desviar a atenção do culto como suspeitos da tentativa de homicídio contra Crow. Desta forma, os Panteras Negras serão injustamente acusados, aliviando a pressão sobre a família Manson. O fato é que Charles Manson ordenou que 3 integrantes da família fossem até a casa de Gary Heeman, o músico que havia herdado uma quantia de dinheiro. A ordem era clara: ou ele dava o dinheiro e entrava para o grupo, ou seria morto. Após 2 dias de tortura, Heeman foi assassinado. Para despistar suspeitas em incriminar os Panteras Negras, os membros do culto escreveram frases políticas com o sangue das vítimas nas paredes. No dia 8 de agosto de 1969, Manson ordenou que Tex Watson levasse 3 mulheres do culto, sendo Susan, Patrícia e Linda, para a casa onde o produtor Terry Melcher havia morado. A ordem era matar todos que estivessem lá da forma mais violenta possível. Os membros do culto acreditavam que a ação era uma represália contra o produtor musical que teria rejeitado Manson, mas Charles sabia que a casa havia sido alugada pelo casal Sharon Tate e Roman Polanski. Naquela noite, Roman Polanski estava na Europa filmando, mas 5 pessoas estavam na casa. Sharon Tate, grávida de 8 meses, Jace Bring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski e Steven Parent. Ao invadir a casa, Tex Watson e as mulheres do culto iniciaram um massacre. Sharon Tate, em desespero, pediu: por favor, não me mate, eu fico de refém até meu filho nascer. Mas seus apelos foram ignorados. Todos na casa foram assassinados com extrema violência, recebendo múltiplas facadas, cada um com pelo menos 16 golpes, tiros e outros atos brutais. O local ficou completamente ensanguentado, uma cena de horror. 2 dias após o massacre na casa de Sharon Tate, no dia 10 de agosto de 1969, Lenny e Rosemary, um casal de classe média, foram assassinados em sua própria casa, também com extrema violência. Charles Manson participou da invasão à residência, mas deixou que Tex Watson e outros membros do culto executassem o crime. O casal recebeu inúmeras facadas e frases como "morte aos porcos" foram escritas nas paredes com o sangue das vítimas, assim como no crime anterior. Pronto, chegou a parte que eu mais gosto, sempre será a parte que eu mais gosto, como foi a investigação e a prisão de Charles. Inicialmente, os crimes de Sharon Tate e do casal foram investigados de forma separada, pois a polícia não conseguia ligar os 2 incidentes. O assassinato de Sharon Tate, uma atriz famosa e grávida, teve enorme repercussão na mídia, e a maior parte dos esforços investigativos foi focado nesse caso.
Em 16 de agosto de 69, Manson e 25 membros da família foram detidos durante uma operação policial que investigava roubos de carros na região. No entanto, como não havia provas suficientes ligando o grupo aos assassinatos, todos foram soltos pouco tempo depois. Em meados de outubro de 69, policiais que trabalhavam no caso do casal La Bianca notaram semelhanças entre a cena do crime e o massacre da casa de Sharon Tate. Essas similaridades, como as frases escritas com sangue na parede, levaram a relacionar os casos. Uma das pessoas interrogadas na investigação havia sido detida anteriormente junto com a família Manson durante a investigação de roubo de carros. Durante essa fase, Susan Atkins foi presa e, na prisão, falava com naturalidade sobre como Charles Manson era um homem iluminado e sobre a sua participação no grupo dos assassinatos. Suas declarações forneceram à polícia informações cruciais que, junto com evidências materiais encontradas nos locais dos crimes, levaram a mais prisões. Em dezembro de 69, quase todos os envolvidos nos crimes estavam detidos, incluindo Linda Kasabian. Decidiu cooperar com as autoridades e se tornou uma testemunha-chave contra Manson e outros membros do culto. O julgamento. Durante o julgamento, que se tornou um dos mais notórios da história dos Estados Unidos, outros membros do culto tentaram interferir. Eles ameaçaram testemunhas e se envolveram em comportamentos extremos para defender Manson. Charles Manson cicatrizou um X na própria testa como forma de se eliminar da sociedade. E as mulheres acusadas, incluindo Susan, Patricia e Leslie, rasparam a cabeça e se marcaram também. As mulheres repetiam o que Manson dizia, tornando evidente que estavam sob sua influência. Chegaram ao ponto de tentar assumir total responsabilidade pelos assassinatos, mas os testemunhos foram dispensados devido à falta de credibilidade. Manson, por sua vez, tentou agredir fisicamente o juiz em mais de uma ocasião, demonstrando sua instabilidade e desprezo pelo processo legal. Inclusive, aqui no Brasil, existe um artigo específico para tipificar esse crime, que é o artigo 344 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de coação no curso do processo, que diz usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio em um processo judicial, policial ou administrativo contra autoridade, parte ou qualquer pessoa que esteja prestando colaboração nesse processo. A pena é reclusão de 1 a 4 anos. Em 29 de março de 71, Charles Manson e seus principais seguidores foram condenados à pena de morte pelos assassinatos que impactaram o mundo. No entanto, em 1972, a Califórnia aboliu temporariamente a pena de morte e suas sentenças foram comutadas para a prisão perpétua. Nos anos seguintes, integrantes do culto continuaram envolvidos em crimes. 4 pessoas foram assassinadas por membros remanescentes do grupo e houve uma tentativa de assassinato contra o então presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, que não foi bem sucedida. A vida de Manson na prisão. Charles Manson passou o resto da sua vida na prisão e lá ele se aliou a uma gangue neonazista, de onde continuou propagando suas ideologias racistas e delirantes. Lá ele escreveu cartas, manifestos ideológicos e continuou a ser uma figura de fascínio para alguns e repulsa para outros. Impacto na cultura pop. Manson se tornou uma figura sombria presente na cultura pop, inspirando artistas e músicos. Bandas como Guns N' Roses gravaram uma de suas canções. The time keeps on flying. E o artista Marilyn Manson escolheu seu nome artístico, combinado o nome da atriz Marilyn Monroe e o sobrenome de Charles Manson, simbolizando uma mistura de beleza e horror. Morte. Charles Manson faleceu em 19 de novembro de 2017, aos 83 anos de idade, na prisão devido a complicações de saúde relacionadas a um câncer e insuficiência cardíaca. Sua morte marcou o fim da vida de um dos criminosos mais infames da história, mas seu legado sombrio continua a intrigar psicólogos, criminólogos e a sociedade em geral. Manson é um dos maiores exemplos de como uma personalidade psicopata extremamente persuasiva pode influenciar pessoas a cometer atos extremamente violentos. Sua habilidade de manipulação transformou indivíduos vulneráveis em seguidores capazes de atender suas ordens, incluindo assassinatos cruéis sob uma ideologia distorcida que mesclava racismo, apocalipse e megalomania. A história de Manson serve como lembrete dos perigos de líderes carismáticos e manipuladores, bem como das consequências devastadoras que suas ideias e ações podem gerar. Mesmo depois de sua morte, o nome Charles Manson continua associado aos aspectos mais sombrios da natureza humana. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer sua inscrição, dar o like, compartilhar e também comentem. Um grande abraço, até a próxima e permaneçam com Deus.